Vai você. Fala, amor, você queria falar Fala da pessoa. você. Esse vídeo, o tema é seu. O tema é meu. Você propôs esse vídeo. Para, amor, vai logo. Tem muita paciência aqui nesse casal, sinceramente. A Flor, gente tá de cinza. A Flor, Os dois, ó, a eu gente tava tá de cinza e ela resolveu que a gente tá de cinza, botou de cinza. A Flor, ela tem um tema que eu acho que é muito importante levantar aqui, né? Que é um tema, na minha opinião, delicado. É um tema delicado, mas é assim. É porque algumas pessoas mandam mensagens pra gente falando sobre isso. E eu tenho um amigo que tá passando um pouco sobre isso, que tá passando um pouco por isso. Que é assim, quando você tem uma relação com alguém e aquela pessoa nem sempre ela parece tão interessada por você assim. Então isso oscila muito. Às vezes ela tá interessada e às vezes ela se desinteressa e não responde sua mensagem durante 2 dias e de repente ela volta e responde as suas mensagens e encontra com você, mas aí depois se afasta de novo. Um clássico jogo. Que às vezes não é um jogo pra aquela pessoa. E aí, às vezes é simplesmente a maneira que ela tá lidando com esse relacionamento específico. Talvez ela não esteja realmente tão aderida assim ao relacionamento quanto você. E como isso é difícil, né? Como isso faz a gente sofrer. E muitas vezes a gente fala que, na verdade, a gente começa a falar pra gente mesmo que, na verdade, o problema é que aquela pessoa não consegue se comprometer. Ou que aquela pessoa tem dificuldade de se relacionar. Tá com medo. Ou tá com medo. De se apaixonar. Ou tá apaixonada, mas tem medo de assumir isso, assumir o relacionamento e coisas assim. Ou saiu de uma relação agora e tá machucada e não tá conseguindo se envolver de novo, também é um clássico. Também é um clássico. São muitas mensagens, realmente, tipo, sem sacanagem, desse tipo. Eu acho que eu recebo umas 2 ou 3 histórias por dia. Exatamente desse tipo. Que é claro que cada história é uma história que, inclusive, eu fico com dificuldade de responder, porque eu falo, cara, a gente teria que conversar muito com a pessoa, inclusive, pra entender. Uhum. Senão você vai só cagar uma regra, assim, né, do que tal. Mas agora, Perdão, vai. Fala não, você. É que a grande impressão que as pessoas têm, em geral, me parece que as pessoas tentam se convencer de que a outra pessoa está com medo. De que há algum impedimento que a pessoa não está conseguindo superar para conseguir se entregar e viver aquele amor. Que às vezes não é isso. Às vezes pode ser isso, mas às vezes é tipo a frase tosca clássica, ele simplesmente não tá afim de você, né? Então, eu que sou uma pessoa um pouco mais dura que o Emanuel e vou falar menos, e ser menos assim e tal, vou dizer sinceramente. Tá me ridicularizando. Muitas vezes a pessoa realmente não tá afim de você. Não é que ela tá com medo. Não é que ela foi machucada na outra relação. Não é que ela acabou de sair do namoro e não tá querendo assumir um relacionamento sério. Não é nada disso. É que a pessoa não te quer. Entendeu isso? Ou não te quer, pelo menos da maneira que você tá mais investido que outra pessoa. Você tá mais investido que outra pessoa. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar pra... O que eu acho? É uma coisa muito séria que a gente tem que aprender. O quanto que essa relação tá fazendo bem pra você. Porque, às vezes, você tá ali insistindo numa relação, colocando o seu tempo naquela relação, colocando o seu afeto todo naquela relação, procurando, indo atrás da pessoa, mandando mensagens, propondo coisas. Ah, vamos ao cinema, vamos jantar e tal. E a pessoa tá meio cagando pra você. E aquilo tá fazendo muito mal pra sua autoestima. Aquilo tá te destruindo. E você fica fantasiando que, na verdade, não é esse o problema. Que, na verdade, o problema é que aquela pessoa, ela tá com questões em relação a ter um namoro ou a se comprometer com alguém. Ou é uma pessoa livre demais. É uma pessoa, essa também eu escuto muito. Ele ou ela é uma pessoa que tá afim, não quer ser monogâmico e tal, e quer não sei o quê, quer viver coisas, quer estar aberto, e eu fico, será que é isso? Tudo bem querer ser aberto, não ser monogâmico, não é essa a questão, mas às vezes eu acho que tem uma coisa de um laço que não foi feito, que não foi feito ainda, ou que então, sei lá. E a questão é, isso tá fazendo bem pra você? Ou você tá ali mandando aquela mensagem, tipo, na expectativa de que a pessoa vai responder, e aí a pessoa não responde durante 2 dias e você fica totalmente sem mal, dormir, cagado, frustrado, sem dormir, cagado, vendo no Instagram bêbado, a pessoa, onde a pessoa tá, entendeu? Vendo os stories da pessoa. Vendo a pessoa que curtiu, indo atrás da pessoa que curtiu, a pessoa que curtiu, a pessoa que curtiu, que a pessoa curtiu, que você pra saber quem você quer que curtiu, que não curtiu.
É bizarro, mas isso acontece. Isso acontece com muita frequência. Então, É stalkeamento, coisa que vira sua vida vira, tipo, stalkear quem, enfim. Mas aí tem uma outra coisa aí que eu queria colocar nisso, que é fazer minha função aqui nesse canal, uma das, quer dizer, isso quando você pergunta se está te fazendo bem, concordo com você, mas você tem que também perceber, eu vou dizer, e entender que talvez você esteja investido nessa relação desigual por alguma razão. Talvez você repita esse funcionamento na sua vida. É o tal do dedo podre, que eu já falei várias vezes. A pessoa fala, por que eu tenho dedo podre? Tem que ver isso aí, tá ok? Tem que entender por que é que você insiste em se relacionar com gente que vai cagar na sua cabeça. Gente, na boa, não é azar que tá dando. não fala essa palavra. Não é que você... Poxa, olha que coincidência. Meus 12 relacionamentos terminaram do mesmo jeito. Pensa que talvez tenha alguma coisa. Que não seja só uma coincidência estranha do universo que te jogou 12 pessoas iguais. E talvez o problema também não seja só daquela outra pessoa que está cagando na sua cabeça. Talvez o problema seja seu, que está deixando a pessoa cagar na sua cabeça. A gente já falou do 500 dias com ela, né? Aqui, né? Já? A gente já fala, 500 dias com ela é exatamente meio isso, né? O cara, ele tá construindo uma relação e ela tá construindo outra relação. E aí, porque esses 2 dias que a mensagem não veio, você ficou numa dinâmica ali de não, ele deve estar se segurando, ou ela deve estar se segurando. Você tá achando que é um jogo. A pessoa tá só vivendo a vida dela. A pessoa tá saudável, às vezes. Às vezes a pessoa é perversa, às vezes a pessoa é canalha, quer te ferrar, te fuder mesmo. Mas às vezes não. Às vezes ela tá simplesmente desconectada de você. Aí o ponto é saber quando é que você larga o osso. Totalmente. E aí desiste. E fala, cara, e como é que eu faço pra desistir disso? Que virou minha fixação, minha obsessão, a razão do meu viver é esse amor que eu não recebo de volta. É um inferno. Isso faz mal pra muita gente de verdade, cara. Eu fico aqui no meu negócio, no meu direct, pensando como é que eu respondo pra essas pessoas, porque... do nosso amigo, a gente fala com ele, não resolve. A gente fala com ele, não resolve. Agora tem uma outra coisa também pra dizer pra essas pessoas que estão na vida dela. Porque o que eu acho também, acho que tem 2 coisas. Acho que tem a pessoa que tá ali sendo meio que ignorada ou usada quando a pessoa que tá, né, numa situação mais de poder tá afim. Então, quando eu quero, eu vou acessar essa pessoa, vou mandar uma... hoje é domingo, tá chovendo. E aquele gatinho que tá lá? Vamos ver se ele não quer ir no cinema. Se o acordo for esse, tudo bem. Também se tiver isso legal pros 2 lados, tudo isso aí, maravilhoso. Pô, eu tenho aqui 3 nomes que de vez em quando eu saio com essas pessoas e é legal, é divertido, a gente toma um vinho, ótimo. Tá tudo bem pra ele, tá tudo bem pra mim. Agora, se a outra pessoa tá te demandando coisas... E tá tipo, pô, mas eu queria que a gente tivesse uma coisa mais legal. Poxa, mas eu queria namorar. Poxa, mas eu queria isso. E você não quer? Você tem que dizer que você não quer. Eu sei que é duro também pra quem tá desse lado. Porque, de repente, você não quer ficar sozinho. De repente, você quer ter aquele step ali. Que pode ser usado de vez em quando você tá carente. Mas é sacanagem com a outra pessoa. Não faça isso com a outra pessoa, porque você não gostaria que fizessem isso com você. É difícil de dizer, hein? É muito difícil, mas às vezes você precisa dizer. Eu já fiz isso. Eu já disse, cara, eu acho que eu não tô... Você disse pra mim isso, amor. Igual a você nessa relação. Você disse pra mim isso algumas vezes. Eu não tô de verdade querendo me relacionar agora. Também tem esse que é o problema. É uma outra situação, beleza, porque era uma situação de dificuldade de começo ali e tal. Mas eu dei um negócio que você várias vezes falou, cara, não é isso que eu tô querendo agora, eu tô querendo ser livre, beijar pessoas e tal. Teve tudo isso que aconteceu também. Mas eu falei. Eu sei que você falou, amor, mas eu tô falando pras pessoas que ouvem isso e falam, a pessoa tá só com medo. E eu tô falando do outro lado, entendeu? Que a gente tá... Isso eu concordo com você, fale, melhor tentar falar, tentar ser honesto. Melhor tentar falar. Mas tô falando que... Às vezes o outro vai ficar... Não, a pessoa na verdade tá com medo. Eu fiquei pensando, ela tá com medo, na verdade. Se eu não tivesse pensado ela tá com medo e tivesse topado o seu limite, a gente talvez não estivesse junto. Talvez. Mas aí é a vida. Mas aí é a vida, porque às vezes... Ou não, ou eu poderia ter ido lá e ter vivido o que eu queria viver e depois ter procurado você e ter falado, cara... E talvez eu não tivesse mais disponível. E você disponível. talvez não tivesse mais disponível. Pouco provável, mas é possível. Mas é que a gente, amor... Não, é porque a gente tinha outras questões no nosso relacionamento. Eu tô falando assim, 2 pessoas que estão solteiras na vida, né? E estão ali num relacionamento. Às vezes essas pessoas já se relacionaram, já tiveram um relacionamento um pouco mais
como é que é? Mais formalizado. Então já foram meio namorados, já tiveram coisas e de repente se afastaram. E aí tem uma pessoa que continua investindo naquele relacionamento e a outra pessoa que só tá investindo quando a outra pessoa tá investindo. Então se a outra pessoa não manda mensagem, ela não vai mandar mensagem. Ela não vai procurar. Ela não vai sentir falta. Mas se a outra pessoa procura, aí ela vai falar, legal, tá bom, vamos tomar esse chopp. Aí tem uma outra coisa que é uma boa pergunta, eu acho também, que é: e quando as relações realmente não são recíprocas, não são equilibradas? Até que ponto isso é viável? Tem relações que não vão ser equilibradas. E às vezes a pessoa topa isso. Ela fala, tudo bem, eu gosto mais de você do que você de mim, e isso não me faz tão mal assim, porque isso está meio claro. Isso existe? Acho que em algum grau, talvez, boa pergunta. Isso existe? Isso é possível? existe? Eu acho que não existe. Porque a pergunta que eu estou fazendo eu sempre coloco esse negócio, eu acho que as relações não são exatamente recíprocas, elas são dinâmicas que se alternam, né? De poder, né? De grau de engajamento, de grau de dependência ou não, de necessidade do outro ou não. Mas às vezes vai ter uma relação lá que, cara, eu não sei, acho que o meu argumento vai chegar ao lugar nenhum. Eu acho também. Porque é arriscado esse argumento, porque ele leva para uma pessoa que vai investir para sempre numa relação que nunca tem engajamento da outra. O que eu acho é assim, uma coisa é você ter dentro da relação, eu e você. Tem épocas sim. que eu tô muito mais carente precisando de você, e tem épocas que você tá muito mais carente precisando de mim. Tem épocas que os dois estão calmos, tranquilos. Isso mas a gente tá dentro da relação. Outra coisa é você ter meio uma relação com alguém, né? Que é meio namorado, meio que não é, que aí de vez em quando procura, aí tem fim de semana que não procura, a pessoa aparece, a pessoa some. Entendi. Isso é uma dinâmica que não... Cara, você fica ali... Se você tá afim, se você gosta realmente daquela pessoa, é muito duro. Agora, eu acho que tem uma outra... Porque você fica muito sozinho também, você fica se sentindo sozinho. Você não pode contar com aquela pessoa. Você não pode. Então, eu também aí acho aquela lindo. pessoa, quando ela precisa de você... Ela vai? Ela vai, porque Não, aí sim. quando ela tem um problema, ela fica triste, aí ela procura você e você tá lá pra ela, de prontidão, tipo, claro, eu tô aqui, eu vou te ouvir, qual é o seu problema? Eu tô com você, vamos ficar junto. Aí a pessoa usa isso, mas quando você que tem um problema e procura a pessoa não tá disponível pra você. Aí tem que entender de novo por que você insiste nesse tipo de situação. Veja bem, em algum lugar maluco seu lá no fundo tem alguma coisa que você deve estar ganhando com isso, que você não percebe. Coisa estranha que acontece. Tem um troço lá que talvez seja a maneira como você aprendeu a se relacionar afetivamente, sei lá, de estar nessa situação. Na sua primeira infância mesmo, talvez, né? dessa situação de carência, de vítima do amor que não vem, Tô sendo muito simplista, tá, galera? Muito simplista, mas que tem a ver com o Freud fala isso, que eu acho muito bonito, só falar o Freud aqui rapidamente, mas que é uma ideia muito legal, que essa síndrome de inferioridade, da gente nunca dá certo pra mim, nunca funciona pra mim, né? Que a gente vive, muitos de nós vivemos isso, eu me incluo também nessa história, tem a ver com sendo grosseiro com o Freud, mas isso que ele fala. Que o seu grande primeiro amor não foi correspondido pela sua mãe, entendeu? Seus grandes, ou pela figura parental, o seu pai e tal, e você foi abandonado naquele amor que sua mãe preferiu, no meu caso, ficar com meu pai, e eu ali, falei, mas e eu? E ela me abandonava todas as noites. O que foi? Tomara que a sua mãe não veja esse vídeo, porque ela não ia concordar com isso. Tô citando o Freud. Você tá dizendo assim, que é o meu caso. Não, é claro que é o meu caso. O Édipo clássico, cara. Essa impressão de inferioridade é porque o seu primeiro investimento afetivo mais radical, que é pela figura parental, pelo seu pai ou sua mãe, você foi rejeitado. Você não teve a correspondência naquela fantasia que você construiu. Tô falando em graus... Gente, graus inconscientes de coisas e tal, no Édipo, na leitura simples, mas estou falando que tem aí que então você fica tentando retornar para esse lugar, assim, de sou abandonado, continuo sendo abandonado, olha só como ninguém me quer... Como na sua fantasia lá, a sua mãe não te quis do jeito que você quereria que ela quisesse. De novo, tô sendo simplista. Pessoal aí que entende realmente de psicanálise. Mas isso tá lá, não tô dizendo do nada. Isso existe. Não, mas a pessoa também pode escrever e falar aí o que você acha disso aí. E às vezes a gente fica em busca dessa rejeição pro resto da vida. Pro resto da vida. E acontece mesmo, às vezes fica catando rejeição. Talvez seja um pouco o caso do nosso amigo. Talvez seja um pouco o caso do nosso amigo. Bom, então... Quanto tempo tem esse vídeo? Desculpa, eu não vou fazer isso de novo. 14h36. Então. Tem uma outra coisa que... Fala. Você pode falar. Não, que eu ia fazer um resumão, mas vai, fala. Não, é que tem um outro aspecto nisso, mas isso eu acho que é um outro vídeo. Vou só levantar aqui pro próximo vídeo. Que é o seguinte.
Tem uma coisa que é também, que as pessoas também me falam isso, que o sujeito lá fala assim, o outro, né? Fala, cara, não tô querendo isso, não é exatamente o que eu quero e tal. E uma certa impressão de que as pessoas só querem ter a relação exatamente do jeito que elas querem. Elas querem tudo do jeito que elas querem, sabe assim? Elas não estão disponíveis para descoberta, disponíveis para viver uma outra coisa, disponíveis para não saber. Elas estão vivendo a lógica do mundo delas, da construção de universo delas, da vida delas. A vida dele é assim, ele não está disposto a se abrir para experiências que não sejam o que está no roteiro dele. Eu acho que isso tem a ver com as redes, tem a ver com uma capacidade de controle que a gente tem da nossa vida, da nossa narrativa hoje em dia. Senão eu vivo assim, eu descarto aqui, eu vou para lá, eu escolho esse conteúdo, eu escolho aquela pessoa, aquela outra pessoa, aquela outra pessoa. Essa espécie de facilidade que a gente tem em construir essa ou aquela relação do jeito que a gente escolhe, essa impressão da escolha das modalidades de relação que a gente tem. Não é tão real, mas a gente tem essa impressão. Aí podemos falar do Tinder, essas paradas todas, mas da ideia das redes em geral, essa ilusão de que você está construindo o seu mundo nas redes, né? Então parece que você não está disponível para a experiência com o outro, para uma real intimidade com o outro. Isso então te faz às vezes recusar, as pessoas então têm essa impressão que os outros estão recusando experiências que não sejam as ideais, as experiências ideais construídas dentro do roteiro para elas. E é como se tivesse que cair um raio de apaixonamento na cabeça para essa pessoa falar, tá bom, eu topo não saber. E o raio de apaixonamento às vezes não vem, então a pessoa vai seguindo. Essa é uma hipótese também. Então quem não está dizendo que o outro não vem por medo, está dizendo que o outro não vem porque está vivendo uma lógica da contemporaneidade autocentrada, entendeu? Deu para entender, né? Totalmente. Então isso também acho que tem esse sintoma que eu acho que é um outro vídeo de como que a gente lida com relações que não estão dentro do nosso set list, como é que chama isso? Relações que são desviantes daquilo que a gente esperava. De uma relação mas isso eu acho que é e de uma outra pessoa, talvez. Ai, vamos fazer um pedido. Vai. Ganhou, compra mim! Primeira vez. Então tem isso, acho que isso existe realmente, assim. Então tem, talvez, mas talvez não seja isso também, talvez a pessoa simplesmente não esteja aí, não esteja afim. E vai se virar na esquina e vai ser atingido por esse raio do apaixonamento, por essa sensação especial que acontece aqui também. Estou sendo irônico, mas a gente sente, né, às vezes. E mesmo que não faça nenhum sentido, a gente se envereda numa relação por conta dessa coisa que acomete a gente. Enfim, mas isso eu acho que é uma outra questão. Como que essa contemporaneidade, essa situação da impressão de escolha, da impressão de domínio do seu mundo, que você não senta mais e assiste televisão do que vem, você escolhe o que você faz, você escolhe o que você quer, onde você mora, o que você vai fazer. A sensação de escolha, né? Que tem a ver com as redes e tudo isso. Netflix. Você entra no Netflix, você escolhe o seu caminho do Netflix. Bom, enfim, tem isso para pensar também. E aí tem essa outra coisa, que é esse outro vídeo que a gente pode fazer semana que vem, que é, construir todo um roteiro para a relação, mas aí de repente a relação não é exatamente aquilo. Algo falha. Não é aquilo. E aí você não está mais preparado para lidar com a frustração, com o real, com o que é uma relação. Porque você só vive dentro do que você, exatamente do jeito que você escolhe. Eu vivo só do meu jeito. Quando não é do meu jeito, eu não quero. Mas desculpa, esse é outro assunto já. Achei bom, tá tudo bem. Aí você queria fazer o resumão. Não, o resumão pra mim é... Primeiro, se você tá numa relação assim, um pouco instável, entender se pra você tá tudo bem. Ou se você tá precisando mais da pessoa, e se você tá mais investido naquela pessoa do que a pessoa tá investida em você, e se isso tá te fazendo mal. Então, se isso tá te fazendo mal, por mais que seja difícil e tal, você tem que entender o quanto que você tá nessa por uma questão sua lá, mais psicanalítica, ou porque você tá achando que aquela pessoa, ela na verdade ela não quer assumir, mas ela gosta de mim, mas ela não quer porque ela saiu do relacionamento agora. Cara, às vezes não é isso, às vezes a pessoa realmente não tá afim de você e aceita, que dói menos. Eu sou um pouco mais, assim, grosseira mesmo. E a outra coisa, então, tem que saber isso aí, tá ok? Tem que olhar e falar, cara, isso tá me fazendo bem, isso não tá me fazendo bem. Por que eu tô investindo nisso? Pensar em você. E a outra coisa é olhar pra essa pessoa e falar, cara, eu acho que essa pessoa tá sendo escrota comigo. Porque às vezes as pessoas são. São. Quando elas podem ser, então elas são mesmo. Às vezes as pessoas são. E aí vê também se você tá meio sendo otário de deixar uma pessoa ser escrota com você e você tá topando isso. Total. Não tope pessoas escrotas com você. Coisa séria isso. Não tope isso. Ninguém merece ser maltratado. Acabou o vídeo. Fazia tempo que tu não fazia essa frase. Acabou o vídeo. Gente, é isso aí.
Sabe o que eu pensei hoje? Que a gente podia simplesmente fazer um... Desligou, sem precisar... Ou vou lá desligar, né? Porque Como assim? eu posso cortar o vídeo agora. Tuf, Então cortou? cortou. Ou será que é melhor eu ir lá desligar? Não, vamos lá, cortou. Cortou? Já cortou? Já. Mas esse nosso método de ir lá e desligar não é legal? Eu vou desligar. Eu gosto de coisa de ir lá e desligar. Só que não é aí, é do outro lado. Sim.